Olá, sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso seja derramada abundantemente sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Bem-vindos ao nosso canal, eu sou a pastora Carmen Soares e estou aqui para mais uma vez compartilhar com você a palavra de Deus. Ah, como é bom ter a palavra de Deus. Ela é uma âncora para as nossas vidas. É como se nós estivéssemos navegando a nossa vida, nós podemos vê-la como se fosse uma grande viagem sobre os oceanos. Uma grande viagem, como se nós tivéssemos pego um pequeno barquinho e estivéssemos navegando sobre os mares e sobre os oceanos, sobre as águas profundas, e águas profundas que muitas vezes representam perigos iminentes. Quando nós estamos no mar, em alto mar, nós sabemos que pode acontecer um naufrágio. Pode acontecer uma situação complicada, com uma tempestade, com o levante do inimigo, para provocar ali uma situação difícil, para ver se nos matam, para ver se nos levam ao fundo do mar, para ver se acaba com a nossa vida. Nós temos consciência de que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós temos consciência de que o adversário, ele se incomoda conosco, porque nós temos uma guerra declarada contra ele. Essa guerra não fora declarada por nós mesmos, ela fora declarada pelo próprio Deus. Ele podia ter acabado com Lúcifer, ele podia ter acabado com 1/3 dos demônios que rebeliou contra ele. Ele poderia ter destruído Adão e Eva também, quando estes se aliaram a Lúcifer, a Satanás, o adversário. Deus podia ter acabado com todos estes, mas Deus não acabou com eles, porque Deus não criou nada para ser destruído. Na verdade, tudo que Deus criou, Ele criou com propósitos eternos, propósito de glorificá-lo eternamente. Então, apesar da advertência que ele faz para Adão, quando o coloca lá no jardim do Éden, em relação ao fruto do conhecimento do bem e do mal, mas Deus não havia os criado para matá-los, para destruí-los, para que eles morressem, para permitir que um inimigo chamado morte agisse em suas vidas. Deus não havia criado eles para este propósito. Deus os criou para a glória do seu nome, para o louvor da sua glória, para o louvor da glória do nome do seu Filho primogênito, do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus criou tudo para o louvor e glória do seu santo nome. Então, ele planejou tudo perfeito e tudo ficou muito bom. Ele mesmo faz a avaliação de que tudo que ele criou ficou muito bom. E nós bem sabemos que na nossa caminhada, depois da tragédia do pecado, da desobediência, da transgressão, porque particularmente eu considero a maior tragédia da humanidade foi a queda de Adão e Eva lá no Éden, aquela ação errada, influenciada pela serpente, influenciada pelo inimigo. Eu pessoalmente, particularmente, considero aquela a maior tragédia da humanidade, a desobediência à palavra do Criador, que é bendito eternamente, amém. Mas ele, apesar de todas essas situações complicadas que nós criamos, ele continua na sua fidelidade, ele continua na sua bondade, ele continua no seu amor. Ele é eterno e para ele não é difícil ser fiel, para ele não é difícil ser bondoso, para ele não é difícil ser misericordioso, para ele não é difícil ser paciente, porque ele tem tudo isto no seu caráter. E isto é o de bom que nós temos na vida, no meio desta
no meio desta situação complicada, como eu te disse, como se nós estivéssemos navegando nos mares e nos oceanos e sujeito a todas as tempestades que nós enfrentamos no decorrer da nossa existência. Desde que nós nascemos, já começa este processo. Desde que nós começamos a entender a vida, a gente começa a enfrentar as adversidades, as aflições da vida. E Deus, na sua infinita grandeza e na sua eternidade, Ele sempre tem o carinho para conosco. Ele demonstrou carinho para com Adão e Eva, mesmo naquela situação complicada em que Ele os proibiu de voltar a comer do fruto da árvore da vida lá no Éden, mas também mesmo assim Ele estava demonstrando o quê? Carinho, afeição, misericórdia, lealdade para com aquele casal. Porque ele podia ter, como eu te disse, ele podia ter os matado, mas ele não os matou. Isto é demonstração de amor, de carinho. Ele os preservou, não os preservou para a condenação eterna, mas os preservou para a redenção eterna. Isso enche o meu coração de alegria e de amor para com Deus, sabendo que Ele preservou Adão e Eva, não para a condenação eterna, mas os preservou para a redenção eterna, no mesmo local onde Ele condena o ser humano, onde ele condena o Adão e a Eva, condena o Adão a comer do suor do seu rosto, condena a Eva a dar à luz aos seus filhos em meio às dores. Na mesma passagem de Gênesis capítulo 3, verso 15, também ele mostra o caminho. Ele fala para a serpente, condenando a serpente, dizendo para ela que a semente da mulher, aquela mulher que ela havia enganado, que a serpente havia enganado, que a semente daquela mulher esmagaria a cabeça da serpente. Deus, ele é perfeito, então ele mostra o seu carinho para conosco, providenciando a redenção eterna. Eu estou falando isso para você porque muitas vezes, no meio destas incertezas que nós estamos vivendo, a gente fica amedrontado, fica espantado, fica até mesmo angustiado, e como Paulo escreveu, né, em tudo nós somos atribulados. Às vezes a gente fica tão atribulado que dá a impressão que é o nosso fim, que a gente não vai passar daquele dia, não vai passar daquela noite. Quando nós enfrentamos uma noite angustiante, uma noite de incertezas, na qual a gente nem sequer consegue fechar os olhos, consegue dormir, a gente está com sono, os olhos estão pesados, precisando de repouso, precisando de descanso, mas o cérebro não desliga, e a gente fica naquela inquietação, naquela angústia, e somente Deus, com a sua mão forte, com o seu carinho, somente o Senhor com a sua bondade, Ele vem e acalma a nossa vida, nos faz lembrar das promessas dEle. Quantas vezes na minha vida eu já perdi o sono por causa das dificuldades que eu vivi durante aquele dia, e as mesmas eu tenho certeza que elas vão continuar no dia seguinte, a não ser que tenha uma intervenção de Deus, a não ser que tenha uma solução vinda dEle. Aí eu não consigo pegar no sono. E qual que é a arma que eu tenho por causa do carinho de Deus? Qual que é a fidelidade que eu posso desfrutar na hora desta angústia? É a fidelidade de Deus, não é a fidelidade do ser humano. Não são o que a pessoa vai falar para mim que vai acalmar o meu coração, mas o que de fato acalma o nosso coração é a palavra de Deus. Aí você começa a lembrar das passagens maravilhosas que nós temos para o nosso consolo e para o nosso ensino, e o nosso cérebro vai confiando em Deus, a nossa mente, na verdade, vai confiando em Deus, vai se acalmando e vai deixando Deus trabalhar, e
aí de repente você descobre que ele está no controle, e quando passa as horas você fica feliz porque dormiu, dormi, que bênção, glória a Deus, eu dormi, consegui dormir. Isto é bom, acontece comigo, e eu tenho certeza que acontece com você. E é nesses momentos assim das incertezas é que nós utilizamos mais ainda a nossa capacidade de raciocínio para trazer à nossa memória as promessas de Deus. Por isso nós precisamos estar bastante familiarizados com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. Eu já falei para você que a tarefa, a ocupação mais excelente, mais nobre que existe na face da terra é exatamente nós pegarmos a Bíblia e estudá-la. Estudar a Bíblia é a tarefa mais importante da nossa vida. Tanto é que Jesus falou: examinais as Escrituras, porque credes nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então eu, pessoalmente, pastora Carmen Soares, na hora que eu passo por situações como esta, eu procuro me acalmar, eu procuro lançar as minhas ansiedades sobre o Senhor, como Ele ordenou. Eu procuro trazer à minha memória as coisas boas que Deus prometeu na palavra dele, e ver também as coisas difíceis que os personagens bíblicos enfrentaram, e como Deus os livrou, como Deus os ajudou. Aí eu começo a dizer para mim mesmo: muito bom, Carmen, se Deus ajudou a ele, se Deus ajudou a ela, Deus vai ajudar você também, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Se Ele socorreu o Daniel quando ele fora lançado dentro da cova dos leões, Ele podia muito bem ter evitado que Daniel fosse jogado dentro da cova dos leões, mas Ele não evitou. Ele permitiu que o Daniel fosse jogado dentro da cova dos leões, mas ele não evitou, mas fez muito melhor do que evitar. Ele mandou o anjo entrar na cova e fechar a boca dos leões. Deus não tirou a natureza do animal, Deus não anulou a natureza do leão, o desejo carnívoro do leão dentro da cova, mas o anjo do Senhor ficou lá a noite inteira, fechando a boca dos leões, para que eles não pudessem fazer nenhum mal contra Daniel. Tanto é que assim que Daniel sai da cova, assim que o rei chama Daniel e manda abrir a cova dos leões e tirá-lo de lá de dentro e soltar Daniel, os seus inimigos foram jogados, lançados dentro da cova, e ele, antes que chegasse ao fundo da cova, os leões famintos, ferozes, já os atacaram e esmiuçaram completamente seus corpos, destruindo todos eles. Isto prova para mim e para você que a ação de Deus não foi tirar a natureza do leão, não foi anular o desejo carnívoro do leão, mas foi sim mandar o seu anjo. Entrou lá em ação o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor. Foi o anjo, sim, quem fechou a boca do leão, e ele não pôde fazer nada com Daniel. Então eu chamo você para meditar nesta realidade. E o texto que eu quero ler com você hoje é o que está em Lamentações no capítulo 3, e a partir do verso de número 19. Eu amo meditar nesta passagem, eu amo ler esta passagem bíblica, porque aqui nós encontramos um santo homem de Deus. Nós encontramos Jeremias passando por uma tempestade, por um levante terrível contra a vida dele, a ponto dele chegar praticamente ao desespero. Desespero é a falta de esperança. Então ele chegou a este extremo, até
até que a sua mente, que era treinada para a obediência a Deus e para lembrar das promessas de Deus, para lembrar de quem era Deus, a sua mente não seguiu o desespero completamente, assim como a sua carne chegou ao desespero, mas a sua mente, a sua alma, ela voltou-se para Deus. E aqui, a partir do verso 19 de Lamentações, capítulo 3, nós lemos assim. Eu gosto muito e quero meditar sobre isso aqui com você. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Aqui está falando de amargura, e o veneno era ameaça de morte, né? O absinto é a amargura e o veneno é um perigo eminente. Então ele estava se sentindo assim, em amargura e como se estivesse envenenado. Aí no verso 20 de Lamentações, ele fala, do capítulo 3: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Recorda o quê? Recorda do sofrimento, recorda das aflições, recorda do absinto, da amargura e do veneno. Então a alma dele continuamente recordava estas coisas, causando o que mesmo? Abatimento na sua vida, abatimento no seu ânimo. E aí no verso de número 21 nós lemos: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, ele já não tinha, ele estava sem esperança. O sofrimento era tamanho, a tristeza era tamanho, a amargura era tamanho, a ameaça de morte era tão iminente que ele perdeu a esperança. Aí ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Creio eu que ele deve ter pensado alguns momentos, depois de ter feito esse clamor a Deus: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí Deus entra em ação, o Santo Espírito de Deus entra em ação na vida do profeta e fala para ele das misericórdias do Senhor, da lealdade de Deus. Aí no verso 22 nós lemos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aí pronto, aí quando o Espírito de Deus trouxe à memória dele alguma coisa que pudesse dar a ele, que deu a ele esperança, ele começa a profetizar, a falar coisas extraordinárias. No verso de número 23 ele diz: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar o que mesmo? Aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Oh, coisa boa! Então ele não entrou em pânico, ele não abriu a boca para murmurar, para reclamar, para dizer para Deus que ele não estava sendo bom com ele. Pelo contrário, ele buscou o que mesmo? Se firmar em Deus. Ele buscou Deus como a âncora da sua vida. Ele buscou Deus no meio de uma situação terrível, de uma situação complicada, porque a nação estava vivendo uma situação complicada, uma situação terrível, uma situação sem esperança, uma situação de até mesmo de desespero, porque ele chorava. Jeremias, ele chorava, e chorava em voz alta. Ele não chorava apenas em gemido, apenas lágrimas escorrendo pelo seu rosto, não, ele chorava em voz alta. Eu sei o que é isso, eu já tive estas experiências difíceis na vida, de chorar em voz alta. Então ele chorava em voz alta. Que é isso? Lamentações significa isso, chorar em voz alta. Então ele chegou a chorar em voz alta diante daquela situação difícil. Aí o que ele faz? Ele busca o Senhor, ele volta-se para o Senhor, ele volta para buscar em Deus a força que ele precisava para a sua vida. Por quê?
essa situação complicada que ele estava vivendo era pela destruição total de Jerusalém, era pela destruição do templo pelos babilônicos. Então, quem que podia livrar eles dessa situação difícil? Quem que podia mudar aquela situação? Sendo que ele mesmo, Jeremias, ele havia visto que o cativeiro duraria 70 anos. Então ele sabia que antes de completar o tempo determinado por Deus, os 70 anos, não haveria refrigério para eles, não haveria livramento, não haveria solução para aquele problema. O tempo é determinado por Deus e ele determinou o tempo para todo propósito. E aqui ele havia determinado o tempo de 70 anos de cativeiro. Então não havia o que ele pudesse fazer para que isto fosse mudado, porque havia uma sentença de Deus em execução. Havia uma sentença de Deus em curso sobre a vida daquele povo, do seu povo, do povo de Judá. E aí o que ele tinha que fazer? Ele tinha que esperar em Deus, não havia solução para ele, porque ele não havia pecado para poder provocar aquela situação, mas todo o povo havia desviado do Senhor, havia desviado de Deus, desde o rei até o servo mais simples, o mais humilde, todos haviam desviado do Senhor. Então, naquela situação terrível, o que restava a ele? Lembrar de quê? Do amor fiel de Deus. Lembrar da misericórdia do Senhor. Misericórdia de Deus é exatamente isso, é o amor fiel de Deus para com um povo infiel. Aquilo que eu falei para você no início, o carinho de Deus com Adão e Eva. Adão e Eva se mostraram o quê? Duas pessoas infiéis, duas pessoas que não tinham amor para com Deus, não tinham respeito para com Deus, desmereceram o Senhor. Mas aqui é misericórdia, quando Jeremias mostra para nós, é exatamente isso, é a demonstração do amor fiel de Deus para com um povo infiel. O amor fiel de Deus para com Adão e Eva, o amor fiel de Deus para comigo e para com você, o amor fiel de Deus para com todos os moradores da face da terra. Então, apesar de Jeremias estar terrivelmente angustiado, apesar dele estar desesperado de tanto sofrimento, desesperado de tanta aflição, então ele tinha o quê? Ele tinha esperança. Agora ele tinha esperança. Voltou a ação de Deus gloriosa na vida dele no meio da sua angústia. No meio da sua angústia, Deus agiu, não livrando ele do problema, porque o problema teria que esperar 70 anos, teria que esperar o tempo do cativeiro. Então não adiantaria ele continuar chorando, reclamando, gritando, porque o tempo havia sido determinado por Deus. Então ele procurou solução de Deus para aquela situação, e a solução foi esta. Apesar dele estar angustiado, apesar dele estar desesperado de tanta angústia, de tanto sofrimento, de tanta aflição, ele agora, Deus trouxe à memória dele algo que deu a ele esperança. E o que Deus trouxe à memória dele? Algo que deu a ele esperança. Deus trouxe à memória dele a fidelidade do Senhor, as misericórdias de Deus, a mesma que ele usou a partir da queda de Adão e Eva lá no Éden, as mesmas misericórdias do Senhor. Então agora a situação havia mudado. Agora Jeremias continuava no meio da tribulação, mas ele continuou no meio da tribulação com esperança. Agora ele estava na aflição, ele continuava no meio da tribulação, porque o cativeiro iria continuar os 70 anos, mas ele estava agora no meio da aflição com esperança. A esperança em Deus, no Deus que apesar do povo ser fiel, mas o amor dele permanece para com um povo infiel, o carinho dele permanecia para com aquele povo infiel, e assim ele agora não estava mais sem rumo na sua vida, ele tinha esperança, ele havia vencido a angústia e o desespero, porque o Espírito do Senhor agiu e trouxe à memória dele alguma coisa que deu a ele esperança.
E o que foi que deu esperança a ele? As misericórdias de Deus, que se renova a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor. Aí ele abre a sua boca, aí ele fala essas palavras maravilhosas, que é consolo para a nossa vida nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje. Ele agora tinha esperança. Esperança em quem? Em Deus. Esperança nas suas misericórdias, nas misericórdias do Senhor, no seu amor leal para com um povo infiel. Ele agora confiava em Deus, ele agora aguardava no Senhor, e que renovava as suas forças, fazendo ele lembrar que as misericórdias dele, que a benignidade dele, que a bondade dele, que a lealdade dele, que a fidelidade dele, de Deus, se renovava a cada manhã. Então, a cada manhã que ele acordasse no cativeiro, ele acordaria feliz, ele acordaria glorificando a Deus. O cativeiro não era maior do que o poder de Deus, as ameaças não eram maiores do que o poder de Deus, os inimigos que estavam em sua volta ou atormentando a sua vida não eram maiores do que o poder de Deus. Nada que acontecesse ali era maior do que o poder de Deus. Nabucodonosor e o seu exército não era maior do que o poder de Deus. Não era maior, não era maior. Então a angústia da sua alma não era maior do que o poder de Deus, a aflição da sua alma não era maior do que o poder de Deus, o desespero, a amargura, o absinto da sua alma não era maior do que o poder de Deus. Aquele desejo de morte, porque às vezes a pessoa no meio da angústia ela deseja a morte. Nós vemos isso na história do Elias, quando ele fugiu de Jezabel. Ele ficou tão aflito, ele ficou tão angustiado, que ele falou para Deus: agora basta, Senhor, eu não sou melhor do que meu pai, que eu morra, mate-me, né? Então ele desejou a morte, porque no caso do Elias, que eu estou citando aqui agora para você, dava a impressão que o problema é que a Jezabel era maior do que Deus, dava a impressão que Jezabel, ela estava no controle do universo. Para o Elias, que estava diante da ameaça daquela rainha cruel, daquela rainha perversa, que havia dito que mataria ele, assim como ele havia matado os profetas de Baal e do poste ídolo. E agora ela manda uma ameaça para ele. Então, no meio daquele desespero, o Elias começou a pensar: o mesmo homem que abriu o rio Jordão com a sua capa, o mesmo homem que Deus tinha feito maravilhas, ressuscitou o filho da viúva de Sarepta por intermédio dele. Por intermédio dele, Deus havia multiplicado o pouco de farinha que aquela viúva tinha lá na sua panela, e o pouco de azeite que ela tinha também na sua botija. Por intermédio de Elias, Deus tinha feito todos esses milagres. Eles se alimentaram por um longo tempo, apenas com um punhado de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija. E agora esse Elias, diante da ameaça de Jezabel, ele começou a pensar que a Jezabel estava no controle, e ele fugiu de Jezabel. Ele fugiu e desejou morrer. Parecia que o problema que ele estava enfrentando era maior do que o poder de Deus, era maior do que as misericórdias do Senhor, era maior do que o propósito de Deus para a vida dele. Às vezes eu pensei dessa maneira, que os problemas que eu estava enfrentando, que as dificuldades que eu estava vivendo eram mais poderosas do que Deus. Estava controlando toda a situação, estava controlando a minha vida, estava controlando a minha casa, a minha família, estava controlando a minha alma, tirando a esperança que eu tinha em Deus. Dava a impressão que aquele problema era maior que Deus. Quantas vezes eu também pensei: a única saída para mim é a morte. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você também, que você, olhando para o problema, você pensou que a única saída para aquele problema era a morte. Hoje nós temos aí um grande índice de suicídio, de pessoas que não conseguem ver Deus como a solução do problema, como maior do que o problema financeiro, como maior do que o problema conjugal, como maior do que o problema de saúde, como maior do que as discórdias, do que o desemprego, do que a crise econômica, social, política que está assolando a nossa nação há muitos anos. E as outras nações também. Então as pessoas, elas não conseguem ver Deus maior do que o seu problema.
Elas não conseguem ver Deus maior do que a sua dificuldade. Aí, em desespero, o Satanás, o adversário, vem e induz-as a colocar fim na própria vida, a cometer o autoextermínio. Então aqui, o texto que eu li para você, mostra para nós que Deus não mudou. Ele é o mesmo que usou de lealdade, o mesmo que usou de misericórdia para com o povo de Judá. Quando completou o cativeiro dos 70 anos, Deus cumpriu o que ele tinha falado, ele fez o que ele falou que faria. Ele mandou, deu ordem ao rei para que o rei liberasse o povo para voltar para Judá, para Jerusalém, para reconstruir a cidade. O tempo que Deus havia determinado havia se cumprido, e a misericórdia de Deus não havia sido destruída por causa da infidelidade daquele povo. Pelo contrário, aí Deus mostra mesmo quanto Deus o amava, como Paulo fala para nós: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu fico maravilhada quando eu leio o capítulo 5 e 6 de Romanos, quando Paulo fala a respeito desta grandeza de Deus, desta perfeição de Deus. Deus é perfeito, porque nós pecamos e realmente merecíamos a morte, mas o que ele faz? Ele decreta da seguinte maneira: onde abundou o pecado, superabundou a minha graça, para que eles tenham vida, eu dou o meu filho único, eu dou o meu filho amado, eu dou o meu unigênito, para que eles desfrutem da minha lealdade, da minha misericórdia, da minha bondade. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o meu filho enfermar, vou fazê-lo ficar enfermo, eu vou aplicar sobre ele o castigo que era para ser aplicado sobre vocês por causa dos seus pecados. Eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus, que eu sou leal, e assim serei eternamente. E assim ele fez. Então, nos textos que eu citei aqui para você hoje, Deus demonstra a bondade e a misericórdia dele. Agora o Jeremias tinha esperança, continuou no problema, o cativeiro continuou, a cidade continuou destruída, os muros derrubados, as portas queimadas, o inimigo zombando deles. Mas isto não era problema, porque no dia certo, na hora certa, no tempo certo, Deus restauraria aquele lugar. Então agora Jeremias não estava mais no meio do absinto, ele não estava mais no meio do veneno, ele estava agora com a sua alma em Deus, porque Deus agiu com a bondade e a misericórdia e libertou ele da amargura, e libertou ele do veneno. Sua alma não estava mais envenenada, sua alma não estava mais na amargura, sua alma estava na paz. Ele estava agora desfrutando de um bem-estar produzido pelo próprio Deus. Quando ele diz: agora já a minha alma, né? Ele tem felicidade de dizer: bom é aguardar em silêncio. Quando você lê aqui, no verso de número 27, ele diz: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. No verso de número 28, assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. E assim ele continuou falando. Agora ele continuava no problema, mas no problema com esperança, com fé, com a certeza que Deus havia dado a ele as ferramentas que ele precisava para vencer aquele dia mau, para vencer aquele tempo mau, para vencer aquele período mau. Ou seja, o Senhor renovou as suas forças, o Senhor demonstrou a ele a sua fidelidade. Ele então fala: as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Que coisa boa, se renova a cada manhã. Isso estava dando prova a ele da grande fidelidade do Senhor. É o mesmo que Deus está fazendo comigo hoje, é o mesmo que Deus está fazendo com você, é o mesmo que Deus está fazendo com a humanidade, com os filhos de Israel na atualidade, é o mesmo que Deus está fazendo conosco. Ele está nos dando força
porque a fidelidade dele está agindo na nossa vida. Então, que você não tenha medo e que você não pense por fim na sua vida por causa do problema que você está enfrentando. Não sei qual é, mas Deus sabe, e eu tenho certeza total e absoluta que o seu problema não é maior do que o poder de Deus. Eu tenho certeza que o seu problema não é maior do que a misericórdia de Deus. Eu tenho certeza que a sua angústia, a sua aflição, elas não são maiores do que o amor de Deus para com a sua vida. Então você pode ficar em paz, sossegar, lança sobre ele a sua ansiedade, como Jesus Cristo falou para nós: não andeis ansiosos por coisa alguma, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Então você pode fazer isto, você pode fechar os olhos, confiar no Senhor e navegar nestas ondas bravias, acreditando que você não está sozinho, não está sozinha, e Deus não permitiu que você passasse por essa situação para te matar, para te destruir. Não, não é nada disto. Ele está permitindo porque ele tem planos, ele tem propósitos. É para você ficar forte, para lá na frente você ter condições de abrir a sua boca e abençoar as pessoas e falar para elas o quanto Deus as amou, dando o seu próprio filho para morrer por elas na cruz, para você dizer para as pessoas ter esperança. Você será uma boca nas mãos de Deus. Você será um canal de bênção para outras pessoas. Então alegra-te no Senhor, alegra-te na força do poder de Deus, tenha paciência, o dia mau vai passar, a dificuldade vai passar, o tempo mau determinado por Deus também vai passar. Ele tem tempo para começar e tempo do fim. Quando nós lemos as promessas de Deus para nós depois da grande tribulação, é bênção, é só bênção. Então você fica em paz, porque o que Deus tem preparado para nós, depois de cumprir o que Ele já determinou, é só bênçãos. É só bênçãos. Então tenha paz, tenha alegria, não se comprometa, não se comprometa para a eternidade, não entre em desespero, não blasfeme contra Deus, não blasfeme contra Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, não blasfeme contra o Espírito Santo, porque se você blasfemar contra ele, não tem perdão, mas confia em Deus. Vamos agora orar, vamos pedir a Deus que Ele nos ajude. Santo Deus e amado Pai, que possui os céus e a terra, bendito seja o teu santo nome, exaltado seja o Senhor, o Deus fiel, o Deus verdadeiro, o único Deus, o que sabe cuidar de nós, que tem protegido a nossa vida, que tem nos estendido as mãos para nos guardar de todo mal todos os dias, que tem nos livrado do terror noturno, tem nos livrado das setas do diabo que voa durante o dia para tentar nos atingir, para tentar acabar com a nossa vida, mas o Senhor nos deu o escudo da fé, para que com ele nós possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ó meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome, que o Senhor abençoe esta pessoa, que ela não entre em desespero, que ela não deixe o diabo dominar a situação, mas que ela use a autoridade dada por Jesus Cristo. Eis aí, vos dei poder, vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo, todo o poder do inimigo, sem que nada vos cause dano. Meu Deus, que esta pessoa tome posse desta verdade libertadora, desta verdade protetora, e que ela lute, meu Deus, confiante que a vitória já foi consumada, pois quando o Filho amado do Senhor estava pendurado na cruz, antes da sua morte, ele deu o brado de vitória, dizendo: está consumado. Ele consumou a nossa vitória, ele consumou a vitória deste homem, ele consumou lá na cruz a vitória desta mulher, a vitória desta família. Oh meu Deus e meu Pai, que esta convicção esteja no coração
coração dele, esteja no coração dela, que estas pessoas que estão agora, meu Deus, sofrendo, elas recebam do Senhor a vitória, recebam a força para permanecer firmes e fortes e inabaláveis, mesmo que os dias sejam maus, mas que elas vençam o dia mau e permaneçam firmes no Senhor, e permaneçam inabaláveis, e permaneça glorificando o teu nome. Ó Senhor nosso Deus, abençoa este lar, abençoa esta família, e acampa os teus anjos em volta de cada morador desta casa, acampa teus anjos em volta deste lar, que nenhuma praga, nenhuma maldição chegue sobre esta casa, chegue sobre esta família, mas que todos permaneçam debaixo das tuas asas, ó Altíssimo Deus, e abençoados por ti. Dê saúde ao enfermo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dê libertação ao cativo, meu Deus, e abre as portas para este que está desempregado, endividado, precisando, meu Deus, da providência do Senhor neste dia. Nós pedimos isto para a tua glória, ó Deus, nós pedimos isto em nome do nosso Senhor Jesus, e nós te agradecemos com a certeza que o Senhor já está trabalhando por nós e há de fazer muito mais. Com essa certeza na nossa alma, nós te agradecemos em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço, e se você tem sido abençoado, abençoada, compartilhe esta mensagem com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas, para que elas também tenham fé em Deus, tenham esperança no Senhor e permaneça, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para Deus que é inabalável. Um grande abraço para você. Fique na graça e na paz do Senhor. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do nosso Senhor Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, até a nossa completa vitória, que um dia nós vamos reunir para celebrar a nossa completa vitória nos céus, tá? Um dia a nossa reunião vai ser perfeita, nós nos reuniremos para celebrar a nossa completa vitória. Enquanto esse dia não chega, fé em Deus, e vai acabar tudo bem em nome do Senhor Jesus, porque Ele é a fiel testemunha que veio para nos ajudar. Ele está no controle, já deu tudo certo para a glória do nosso bondoso Deus.